Bem-vindos a mais um tutorial. Nele eu vou explicar como vamos responder a pergunta 5.5. A cidade possui um plano de mitigação para as mudanças climáticas ou um plano de acesso à energia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em toda a cidade? Aqui há uma caixa de seleção com 5 opções. Não conhecido. Nesse caso, se a cidade não sabe se ela tem um plano de mitigação, ela pode pular para a próxima pergunta. Sem a intenção de adotar. Caso a cidade não tenha a intenção de adotar e realizar um plano de mitigação, a questão 5.5b irá aparecer, pedindo que seja explicado o motivo pela cidade não ter um plano de mitigação às mudanças climáticas e nem planos futuros para criar um. Então, há 2 campos, um com a razão, então por quê, e em comentários para que essa ideia seja desenvolvida e seja explicado por meio de uma justificativa por que a cidade não tem a intenção de adotar um plano de mitigação e nem de criar um. Se a cidade tem a intenção de adotar o plano de mitigação nos próximos 2 anos, a 5.5b aparece também. E em comentários pode ser explicado qual é o planejamento que a cidade está realizando para conseguir ter o seu plano de mitigação. Se o plano estiver em andamento, em elaboração, a cidade não vai precisar reportar nada, pode passar para a próxima. E se a cidade já tiver o seu plano de mitigação, ela pode reportar que sim, que ela tem. E aí a questão 5.5a irá aparecer. Anexe abaixo o plano de mitigação climática da cidade. Se o município possuir planos de ação e de acesso à energia, certifique-se de anexar todos os documentos relevantes abaixo. Então, para anexar e descrever o plano de mitigação, precisamos clicar em Adicionar linha. Título da publicação e anexe o documento. Então, por exemplo, Plano de mitigação. Para anexar o documento, nós vamos clicar no Clips à direita, depois em Escolher arquivos, selecionar Plano de mitigação, que é o referente a essa pergunta, e esperar carregar. Uma vez carregado, nós podemos fechar essa tela. O Clips estando em azul indica que o documento está de fato anexado à questão. Ano de adoção pelo governo local. Quando que esse plano foi, então, publicado? Então, por exemplo, 2017. Se esse plano estiver disponível em algum site público, por favor, é interessante adicionar o link aqui. Áreas abrangidas pelo plano de ação. Então, quais são as áreas consideradas nesse plano? Então, energia, transporte, indústria, planejamento espacial, agricultura e florestas. Limite do plano relativo ao limite da cidade. Aqui é uma pergunta, é um detalhe em relação às fronteiras. Se esse plano ele é válido e considera a fronteira da cidade inteira, ou seja, ele abrange toda a área da cidade na sua elaboração, ou ele é um plano de mitigação para uma área menor que a cidade ou para uma área maior que a cidade. Então, aqui também é essa possibilidade de escolha. Se o limite da cidade for diferente do limite do plano, explique o motivo e informe as áreas ou outras cidades que foram excluídas ou incluídas. Etapa de implementação. O plano está em desenvolvimento, o plano está desenvolvido, porém não implantado, plano em implantação, implantação concluída, mensuração em andamento, atualização do plano em andamento ou outro. Então aqui nós podemos colocar que o plano, por exemplo, está em plano
está em implementação. O governo local avaliou as sinergias, trade-offs e os benefícios adicionais, se for o caso, das principais ações de mitigação e adaptação que foram identificados. Então aqui nós vamos selecionar áreas que também estão sendo beneficiadas pelo plano de mitigação. Então a gente pode colocar que sim, que elas foram identificadas. E embaixo, nesse campo de comentários, nós vamos poder explicar quais são essas áreas de sinergias que também estão recebendo benefícios a partir do plano de mitigação. Existe um plano de engajamento da parte interessada para desenvolver o plano? Como o plano está em implementação, nessa parte, nessa caixa de comentários, é interessante a cidade explicar como que a relação com stakeholders, com outros atores da comunidade da cidade, se deu durante a elaboração do plano. Como que eles foram chamados a participar, como que eles participaram da criação dessa política. E aqui então é justamente explicar um pouco sobre esse processo participativo. E o principal autor do plano, que vocês podem escolher da caixa de seleção. Equipe dedicada à cidade, departamento municipal relevante, consultor, organização internacional, grupo da comunidade, governo regional, estadual ou municipal, governo nacional central, por exemplo. Se a cidade tiver mais de um plano de mitigação, é possível adicionar aqui ainda mais uma linha e, novamente, detalhá-lo e anexá-lo, como eu acabei de mostrar acima. Era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e com a nossa equipe, que ficaremos felizes em ajudá-los. Obrigado.